nós temos uma enorme resistência a mudar de posição, a mudar de opinião, a nos refazer. Enquanto isso permanece, enquanto esse estado de coisas continuar, o preconceito estará instalado e, portanto, o isolamento das pessoas com deficiência. Porque acreditem, é muito difícil sair à rua e frequentar os mesmos espaços que vocês, que não têm nenhuma deficiência, quando não se pensa em inclusão. É muito difícil sofrer a discriminação. Então, o episódio de hoje é para pensarmos em espaços possíveis. Olá, eu continuo hoje o nosso assunto do vídeo passado, que é o preconceito e o capacitismo, que é o nome do preconceito contra a pessoa com deficiência. Quando nós olhamos para países mais desenvolvidos, nesse aspecto da inclusão, nós percebemos as pessoas com deficiência ocupando os espaços sociais nesses países. E não é porque lá há mais pessoas com deficiência, mas sim porque nesses países há mais espaços possíveis para essas pessoas. E pensar em espaços possíveis também é pensar nos espaços não possíveis. Eu fiquei aqui me recordando quando eu senti que esses espaços não eram possíveis, não são possíveis. E eu sinto muito isso diariamente. Teve um episódio em que eu fui com a Cecília, eu ainda era casada. Fui com o pai dela e ela, a gente foi para Capitólio, num lugar super legal. A Ceci ainda não andava, a Ceci andou por volta de 3 anos e meio. E a anomalia genética da Cecília não tem um rostinho específico, como a gente tem, por exemplo, no síndrome de Down. Muitas vezes, muitas pessoas não notam as questões da Ceci, a sua especificidade, ao olhar para ela num primeiro momento. E nós tivemos um problema sério com uma senhora que insistia em querer pegar a Cecília e colocá-la em pé, né? Então a gente assim, na beira de uma piscina, livrinhos, brinquedinhos, um tapetinho para ela deitar embaixo de uma árvore. E essa senhora, num determinado momento, veio de onde ela estava e tentou colocá-la de pé. Dizendo que eu tinha que proteger menos a Cecília, que o pai dela também, que já era para ela estar andando. Ah, mas aí não foi preconceito, porque ela achou que a Cecília não tivesse uma deficiência, quando na verdade a Cecília tinha. Foi preconceito. Foi preconceito por quê? Porque para essa mulher a deficiência tem cara. Quando não tem essa cara, não é deficiente, então deve ser tratado como uma pessoa normal e deve ficar em pé. Se não está em pé ainda é porque a mãe está protegendo. E aí sim, temos o preconceito nessa invisibilidade da pessoa com deficiência. A deficiência é muito mais do que o aspecto biológico. Na verdade, a deficiência é o resultado da interação entre o indivíduo que tem uma deficiência e o mundo e a sociedade na qual ele está inserido. Então a gente pode pensar o seguinte, que as pessoas podem ser mais ou menos deficientes, dependendo do lugar onde elas vivem. Então, se uma pessoa que tem qualquer tipo de deficiência vive num país que é mais desenvolvido, que pensa mais as questões da inclusão, e que cria mais espaços possíveis para que essa pessoa exista, ela, nesse lugar, será uma pessoa menos deficiente. Não é o caso do nosso país, né? O nosso país, inclusive, de tanto não criar espaços possíveis para as pessoas com deficiência, nos faz pensar que essas pessoas não existem. E eu insisto, elas existem.
elas existem. Elas só não estão nas ruas ocupando os espaços sociais conosco porque não há condições para elas. E aí eu fiquei pensando em quando faltam esses espaços para Cecília. As dificuldades maiores dela hoje, né, no momento de vida atual dela, estão muito mais localizadas na parte cognitiva, né, na questão intelectual. Então eu pensei, por exemplo, no primeiro caso, nas escolas pelas quais a Cecília já passou. E a Ceci já viveu experiências muito difíceis, né, de não lugares, de não pertencimento no espaço escolar. Não é à toa que ela já mudou tanto de escola. Mas teve uma que me marcou de um modo assim traumático, trágico, né, e marcou também a Ceci, que foi uma experiência num colégio grande, né, uma rede famosa por incluir. E nós fomos para esse colégio. E lá veio um bilhete colado na agenda das crianças, né? Porque tinha alguns cursos que eram disponíveis, entre eles o futebol e o balé. E a Ceci ama a bola, né? A Ceci quis fazer o futebol. E eu achei legal que esses bilhetes vieram, os dois convites para o futebol e para o balé nas agendas de meninos e meninas, né? Não houve já uma separação. Eu conversei com o professor, perguntei o que ele achava, ele disse que tudo bem, né, que seria super possível e tal. Comecei a levar a Ceci então. Um belo dia eu fui assistir, né, ao futebol da Ceci, que acontecia depois da aula. Ela era a única menina e aconteceu uma situação super chata porque a Ceci ficou sozinha, né, o professor ficou com a turma de meninos, dando sequência à aula, né, às atividades, e a Ceci foi para um canto da quadra, achou uma outra bola e ficou ali brincando sozinha nesse outro canto da quadra, né? E eu fiquei assistindo, né, para ver o que o professor ia providenciar em relação àquilo. E aí uma hora a Ceci viu que não tinha nenhum sentido mais estar ali e tentou sair da quadra. Quando ela tentou sair da quadra, ele veio impedi-la de sair, porque ela tinha que voltar. E aí, claro, eu fui lá e disse, ela não vai voltar, né? Não, se você não criar condições para ela voltar, né? Porque para ela ficar brincando com uma bola sozinha na lateral da quadra, ela brinca na casa dela. E aí, na outra semana, recebo uma mensagem de WhatsApp do professor dizendo que não era para eu levar a Ceci, que na verdade não teria mais como ela participar, porque ele não tinha um ajudante na quadra, então não tinha como ela continuar as aulas. A minha filha que corre, que anda, que chuta uma bola, que já fazia isso naquele momento, mas que tem um outro tempo para entender, né, e para executar alguns comandos. É só isso. Então, esse espaço foi negado à minha filha e a escola não quis se responsabilizar por isso, né? Então, foi uma coisa horrorosa, muito traumática. As pessoas que estavam comigo naquele momento sabem como é que eu fiquei, né? Foi um negócio muito violento para mim e para Cecília também. Dark violet sky. Na família, nós também, ou sobretudo, não é, dentro desse ambiente familiar, a Ceci sofre um outro tipo de preconceito, um outro tipo de capacitismo que a gente chama de coitadismo. Então, por exemplo, a Cecília faz uma coisa que não é legal, tem uma atitude mal educada, como todas as crianças têm, eu corrijo a Ceci, né? Porque eu corrijo. E fim. E aí o que a gente vive? Mas coitadinha, ela é tão boazinha. Então, coitadinha da Cecília, não pode ser repreendida. Isso é capacitismo, isso é preconceito, isso precisa parar. Esse preconceito também acontece de uma outra forma, quando as pessoas, em geral, são pessoas da família muito próximas a Ceci. Então, por exemplo, reduzir a Cecília. A Cecília tem 8 anos de idade, ela não tem 3 anos.
né? E a Ceci tem o direito de ter 8 anos de idade. E para ter 8 anos de vida e para se sentir nesse lugar de 8 anos de vida, ela precisa ser tratada como uma pessoa que tem 8 anos de idade. Por favor, parem de tratá-la igual um bebê. A Ceci, embora tenha uma dificuldade cognitiva e intelectual, é uma menina que é capaz de escolher, é uma menina que tem autonomia. Em muitos aspectos, uma autonomia muito parecida ou maior do que as crianças da idade dela. Então ela tem que parar de ser tratada como uma criança de 2 anos de idade, porque isso lhe subtrai de lugares possíveis para ela, do processo dela de aprendizagem, do processo dela de se fazer gente, de se autoconhecer, de conhecer as suas reais possibilidades, as suas reais capacidades. Não subtrai a pessoa com deficiência das suas reais possibilidades, em nome de uma ideia pronta, de uma ideia pré-concebida, de que aquela pessoa é inferior, de que ela não vai dar conta, porque é isso. É exatamente isso que significa. E esses espaços, por exemplo, o espaço físico da quadra, ou o espaço emocional de ter 8 anos, são espaços negados às pessoas com deficiência, porque não existe no nosso país uma educação que nos faça compreender a diversidade como valor, não como inferioridade. A educação inclusiva é o que nos falta. Nós não fomos educados para incluir. Os amiguinhos da Ceci que convivem com ela hoje, essas crianças, muito provavelmente, serão adultos com uma consciência maior em torno da diversidade como valor. Porque essas pessoas vão crescer entendendo que a diversidade existe, que é preciso se colocar no lugar do outro, é preciso que o outro também se coloque no nosso lugar. Essas crianças, elas vão crescer assim, e isso é fundamental. Para que a educação inclusiva aconteça, as pessoas com deficiência, qualquer que seja ela, precisam estar entre nós, ocupando os nossos espaços. Para que elas venham, nós precisamos criar esses espaços. Nós precisamos muitas vezes ser um espaço possível. Por favor, somos muitas e estamos juntas. Semana eu fiz tudo bem. Foi mais. Tudo que eu faço, linda, quero te tocar, quero te amar. Você pra mim é tudo que até a beça me mata.